a todos com a paz do Senhor. Amém. Me sinto muito feliz, muito honrado de poder estar aqui. O dia da feira lá em Santa Cruz mudou, agora é na sexta-feira, de forma que hoje, como nós não tínhamos nem doutrina, nem Santa Ceia no campo, eu comuniquei ao nosso pastor presidente o desejo de prestigiar a diretoria, o meu amigo, o evangelista Valber. Nessa noite, meu pastor me autorizou e eu fui agraciado com esse privilégio de estar aqui, rodeado pelos servos de Deus, os quais tenho muito prazer de poder revê-los. Uma honra poder estar aqui com o pastor Samuel. E o evangelista Valber é um dos meus amigos mais chegados, é um dos meus melhores amigos, esteve presente em momentos muito delicados da minha vida e eu recebi esse presente de Deus, poder compartilhar nesse momento tão feliz, não só para ele, mas para o nosso pastor presidente e, por que não dizer, para toda a congregação aqui. Amém? Nós já temos ouvido uma porção substancial da palavra de Deus que nos tem alimentado, mas me veio ao coração, quando o pastor Samuel me concedeu essa oportunidade, um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. A partir do versículo 20, diz assim: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém. De tantos personagens do Antigo Testamento, sem dúvida um dos mais fascinantes, que chama tanto a nossa atenção, de todos esses citados, Davi, sem dúvida, é um personagem que desperta muito o nosso interesse quando temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre ele. Davi nos ensina muito acerca de Deus. É possível conhecer muito do caráter de Deus olhando para o relacionamento de Davi com o Senhor. Davi nos fascina desde a infância. Acho que uma das primeiras histórias que nos chama a atenção é a de Davi e Golias, quando a gente é criança na igreja, mas a trajetória de Davi vai além dessa experiência com Golias. Aqui no capítulo 6, Davi está consolidando o seu reinado em Jerusalém. Ele começa reinando inicialmente em Hebrom por um tempo e depois se estabelece em Jerusalém e faz de Jerusalém a capital espiritual, podemos dizer assim, o centro da adoração de Israel. Davi, quando se estabelece em Jerusalém, ele tem uma preocupação que fazia toda a diferença na forma como ele conduzia o seu reinado. Davi não estava satisfeito apenas em ter o cumprimento da promessa de Deus na sua vida e o seu trono estabelecido em Jerusalém. Davi poderia ter o trono, Davi poderia ter todas as tribos unidas, reconhecendo-o como monarca. Davi poderia ter um exército preparado, como de fato o tinha, mas nada disso era suficiente para Davi se Davi não tivesse a presença de Deus. E quando ele
está em Jerusalém, ele prepara o transporte da Arca do Senhor para Jerusalém. Só que essa experiência de Davi nos ensina que não basta nós termos boas intenções quando se trata da obra de Deus. Davi tinha de fato a melhor das intenções, que era trazer a arca, a representação da presença de Deus para o seu reino. O problema é que Davi quer fazer o certo da maneira errada, e a forma como eles transportam a arca do Senhor é em cima de um carro de bois. E isso fugia completamente da maneira como Deus havia estabelecido a prescrição bíblica de como esse transporte deveria acontecer. Não era dessa forma. E o que ocorre? Em determinado momento do trajeto, o carro de bois resvala e a arca não está devidamente acomodada, e um homem com a melhor das intenções, quando viu aquele movimento, ele estende a mão para segurar na arca e foi fulminado. Eu até brinco, pastor, quando eu falo desse texto, né, na minha imaginação, né, que quando Uzá chegou na eternidade, né, penso que ele deve ter perguntado: mas Senhor, por que eu morri? Eu tive a melhor das intenções, fui segurar a arca. Eu não sei se isso aconteceu, mas se aconteceu, certamente o Senhor deve ter dito: meu filho, não basta você ter uma boa intenção. As coisas de Deus não são feitas apenas com boas intenções. As coisas de Deus têm que ser feitas com a intenção certa, mas da maneira certa. É como diz a Escritura. Outra coisa que a gente aprende é que, por mais que nós tenhamos uma boa intenção, se Deus não me conferiu autoridade, se Deus não determinou que aquilo fosse desempenhado por mim, não adianta eu, com a melhor das intenções, colocar minha mão aonde Deus não me chamou para colocar minha mão, porque não dá certo. Deus tem a forma, Deus tem um modelo, Deus tem um padrão. Deus não é Deus de emoção apenas. Deus trabalha com tudo muito organizado, conforme o modelo que Ele estabelece na sua palavra. Quem entendeu diz amém. E aquilo causou muita tristeza para Davi. O bichinho realmente ficou muito frustrado, né? Com a melhor das intenções, mas acabou que teve uma morte lá repentina, e ele desiste daquele primeiro momento, e a arca ficou guardada na casa de Obed-Edom por 3 meses. E depois de 3 meses, Davi recebe uma notícia. Alguém diz assim: rei, Deus está abençoando muito a casa de Obed-Edom. Claro, porque quem acolhe, quem recebe, quem valoriza a presença de Deus é abençoado. Isso é inevitável. E agora Davi, depois desses 3 meses, ele retoma o seu projeto inicial de trazer a arca para Jerusalém. Só que agora ele faz o certo da maneira certa. E quando Davi vai caminhando, a Bíblia diz que ele dava 6 passos e oferecia sacrifícios ao Senhor. E quando você vai lendo o texto, a impressão que você tem é que quanto mais perto a arca vai chegando de Jerusalém, a alegria vai tomando conta do coração de Davi. Davi esquece todos os protocolos da realeza. Ele começa a saltar, ele começa a dançar no meio do povo, que é bem característico da adoração, né, de Israel. E ele pula, ele salta, ele se alegra. E sua esposa Mical está na janela olhando a atitude de Davi com profunda reprovação. Davi, depois de, quando ele se aproxima para abençoar a sua casa, aí Mical se dirige a Davi com uma forma muito contundente, como quem diz assim: que papelão, que coisa feia, o rei da nação se descobrindo, pulando, dançando diante das servas, e usa um termo até vulgar. Na verdade, uma tradução mais contextualizada dá a entender: Davi, você se comportou como um homem vulgar, como um homem qualquer.
problema no coração de Mical, porque quem conhece a história de Mical sabe que houve um tempo em que Mical amava Davi. A gente entende isso porque Mical, quando Saul começa a perseguir Davi, quando surge aquele sentimento de desejo mesmo de matar Davi, Mical ajudou Davi a escapar do seu pai. Então, nós entendemos ou subentendemos que se Mical estava preservando a vida de Davi, é que havia um sentimento por ele. Mas os passos seguintes, o desenrolar da história vai nos dando a ideia de que parece que Mical vai nutrir agora um sentimento de decepção. Por quê? Se Mical ajudou Davi a fugir do seu pai, Saul, e procurava sua morte, eu penso que Mical ficou na expectativa de, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai mandar me buscar para estar ao lado dele. Só que não foi isso que aconteceu. Ao contrário, Davi, naquele processo em que ele está fugindo de Saul, na verdade ele vai trazendo outras mulheres. Ele acaba casando com Abigail e certamente, a gente deduz que a notícia vai chegando a Mical. E o que acontece? Davi não manda buscar Mical, ao contrário, Saul, acredito que até para fazer raiva mesmo a Davi, ele pega Mical e dá ela a outro homem. E o que acontece? O homem que agora passa a ser o marido de Mical era um homem que a amava, foi um homem que se apaixonou por ela. E provavelmente, isso aqui a gente deduz pelas entrelinhas, é como que Mical por algum tempo esperou Davi, teve suas expectativas frustradas. O homem que eu ajudei a escapar deveria me buscar para estar ao lado dele, me esqueceu, me desprezou, ao contrário, casou com outras, e finalmente meu pai me entrega para outro homem. Esse aqui me ama, está me valorizando e está tocando a vida dela. De repente Davi se estabelece em Hebron, faz uma aliança com Abner, que foi o comandante da guarda de Saul. E Abner era um fiel súdito de Saul, mas Abner entende que agora que Davi está reinando, não tinha por que ele continuar a perseguição, e ele estabelece uma aliança com Davi, e Davi coloca como condição o seguinte: olha, você vai ficar trabalhando para mim, mas você não vai ver minha face enquanto você não trouxer Mical. E agora, por orientação de Davi, eles mandam um recado para Esbozete, que era filho de Saul, e determinam que Mical fosse trazida à presença de Davi. E quando são enviados a Mical para dizer que ela se apresentasse a Davi, Mical vem, e atrás dela no caminho vem o marido dela, chorando. Por quê? Porque não queria separar dela. E o que acontece? Quando encontra com Abner diz assim: olha, até aqui, volta, vai-te embora. E Mical volta a viver com Davi. Mas Mical passou por todo esse processo. Por que eu estou falando isso? Para a gente chegar, para você entender onde é que a gente quer chegar nessa conclusão. Por conta das experiências de Mical, a conclusão que nós chegamos é que Mical estava com o coração amargo, ofendido. Mical, ela começa agora a olhar Davi de outra maneira, porque o sentimento de quem olha para alguém com reprovação está muito associado ao estado do coração dessa pessoa. Porque, gente, preste atenção, quando você vê alguém se alegrando por algo nobre, que Davi não estava se alegrando porque era rei, Davi não estava se alegrando porque tinha um trono, Davi não estava se alegrando pelo poder político, pelo poder bélico, Davi estava se alegrando apenas porque a presença, a arca do Deus que me chamou está vindo para cá. Agora eu posso reinar com segurança, porque eu vou reinar com a presença dele. Quando você vê alguém se incomodar com isso, o problema está no coração. Aleluia! Mical estava ofendida, estava cheia de mágoa, de rancor, de raiz de amargura.
E deixa eu te falar uma coisa: quando alguém permite que esse tipo de sentimento faça morada no seu coração, ele não consegue se alegrar com as coisas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: tem muita, debaixo do sangue de Jesus, tem uma multidão, na verdade a maioria está feliz pelo que está acontecendo aqui nessa noite. Mas não se espante, sempre vai ter alguém dizendo: para que isso? Para que isso tudo? Não, é o espírito de Mical, é o adorador da janela. Não é você de uma janela não, meus irmãos, né? Essa é a linguagem bíblica. É o sentimento daquele que não se envolve e se incomoda com quem está feliz pelo que Deus está fazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Mical: ou tu muda esse teu coração e abre espaço para o Espírito de Deus arrancar essa raiz de amargura, porque o segredo, gente, a reforma é maravilhosa. Deus abençoe o nosso pastor pela visão, pelo sentimento de investir, mas o mais lindo não é só isso aqui não, é a presença que está entre a gente. Não faz diferença se estava do outro lado, se veio para cá agora, porque o que faz a diferença no nosso meio é a presença, é o louvor dessa mocidade linda que sobe e a gente sente a graça descendo. Aí sempre vai ter alguém que se incomoda com isso. Mas não te preocupa com quem se incomoda não, porque só tem Mical porque tem Davi. Enquanto Mical está se incomodando, está lá Davi. E o que é que eu posso fazer, Mical? Problema teu, se Deus escolheu a mim do que a teu pai. Teu pai não valorizou. Agora eu sei de onde ele me tirou, eu sei quem eu era, onde eu estava, eu sei que foi a mão dele que apontou para mim e disse: sai de trás das ovelhas, vem para cá. Eu não estou nem aí, eu vou me alegrar, eu vou adorar, eu me humilho. Você pode me desprezar, mas essa gente humilde, essas servas aqui vão me considerar. O coração de Davi não está no trono, o coração de Davi não está no palácio, o coração de Davi não está na riqueza, o coração de Davi está na presença. Quem ama essa presença, levanta a mão. Que glória, que glória. Eu estou sentindo ela aqui com a gente. Deixa eu te falar outra coisa. Davi não era perfeito não, você sabe disso. Mas Davi, até quando errava, ele ensinava para a gente como reagir diante do erro. Claro que isso aconteceu bem depois do que eu estou falando aqui, mas quando a gente estuda a vida de Davi e de Saul, a gente descobre uma coisa interessante: os pecados de Davi foram maiores e mais escandalosos do que os de Saul. E por que Davi é perdoado e Saul é desprezado? Primeiro, por aquilo que a gente acha mais grave, mas na verdade Davi pecou contra a santidade, Saul pecou contra a autoridade. E quando se peca contra a autoridade, na verdade se está assumindo a postura que começou com Satanás. E é por isso que o pecado contra a autoridade de Saul é mais grave do que o pecado contra a santidade de Davi. Outro detalhe interessante é que você conhece muito sobre uma pessoa é quando você observa a reação dessa pessoa diante do erro. Veja quando Saul errava. Quando ele era confrontado, ele sempre justificava o seu erro colocando a culpa em outro. Quando ele vai destruir os amalequitas e não destrói como Deus mandou através do profeta Samuel, Samuel diz assim: fizesse o que Deus mandou? Fiz. Executaste mesmo a palavra do Senhor? Executei. Mentira. Porque Samuel disse:
jeito, esse balido de vaca, de ovelha que eu estou escutando, isso é o quê? Aí se Saul fosse um crente sincero, ele teria dito: meu profeta, homem, me perdoe, eu fui falho. Quando eu vi a multidão de bicho lá, Saul era cínico, gente, me perdoe a expressão, pastor, mas esse era o sentimento de Saul. Ele justificava os seus erros, colocando a culpa nos outros, dizia: foi o povo. O povo achou que trazendo esses animais a gente ofereceria muito sacrifício a Deus. E Samuel: ô Saul, e por acaso Deus tem tanto prazer assim em sacrifício, mais do que se obedeça a sua voz? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Atender a Deus é melhor do que a gordura de sacrifício. Porque Saul achava que com a multidão de sacrifício ia ganhar a atenção de Deus. Deus não está preocupado com a multidão de sacrifício, se não existe obediência. Deus está atrás de quem é submisso, de quem é humilde, de quem é obediente. Samuel dava uma ordem: me espere lá, que eu vou oferecer o sacrifício. Bastava Samuel, o profeta, demorar um pouquinho. Saul: eita, Samuel não está chegando. Ia lá, oferecia. Quando Samuel diz: que foi que tu acabou de fazer? A ti não compete oferecer sacrifício? Aí Saul responde: é porque eu vi que tu estava demorando, eu fui lá e ofereci. Naquele momento ele foi reprovado, foi rejeitado como rei. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do pecado de Davi, quando ele falhou. Mas quando o profeta Natan confronta Davi, você não vai ver Davi dizendo assim: olha, porque veja bem, eu tive uma infância muito difícil, fui muito desprezado, eu tinha muitas carências afetivas. Não. Você não vai ver Davi dizendo: olha, porque sabe como é, né? Batseba inventou de tomar banho lá no terraço, eu estava aqui dando um passeio no terraço, e aí a carne é fraca. Ele não coloca a culpa em ninguém. Ele diz: eu pequei contra o Senhor. Você quer saber como é que Davi trata isso? Ele diz, entre outras coisas: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos pelo meu bramido, que a tua mão pesava contra mim, mas eu vou confessar minhas iniquidades. E quando Davi decide confessar, ele começa a entender como é que funcionava a graça de Deus, ou pelo menos ter uma noção, porque Davi revela o seguinte nas suas palavras: o sentimento era: Senhor, eu posso viver sem trono, eu posso viver sem palácio, eu posso viver sem governo, eu não estou preocupado com o que eu tenho de material, não. Agora, tem uma coisa que eu não posso perder: não me lança fora da tua presença, nem retira de mim o teu Espírito Santo. Esse é Davi. Por isso que Davi é escolhido para assumir o lugar de Saul, porque Saul não soube valorizar, mas Davi sabe valorizar a presença. E quem valoriza a presença, até quando erra, ele não está preocupado se vai perder seguidor, se vai perder status, se vai perder a posição, porque o negócio dele é com o céu. Ele quer a presença, ele quer conserto, ele quer santidade, ele quer saber que o Espírito Santo tem prazer de habitar dentro dele. Dá uma glória aí, filho. É isso que Mical não entende. O coração de Mical está cheio de mágoa, de rancor. Mas deixa eu te falar uma coisa: enquanto Mical se incomoda com Davi, que ama a presença, a impressão que eu tenho é que Deus está lá do céu olhando assim, como quem diz: Mical, não entra aí não, que isso aqui é entre eu e Davi. A adoração do meu servo comigo, não entra não se intrometa aqui não. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto alguém se incomoda porque você valoriza a presença, está lá Mical reprovando. Só que quem é assim como Mical não gera nada, não produz nada, porque quem não adora é porque se incomoda com quem adora, e quem se incomoda com quem adora e não adora é estéril, não produz nada. Agora a mão de Deus está sobre quem valoriza a presença. Levanta a tua mão, adora
porque a presença dele que faz a diferença no nosso meio. Que Deus em Cristo nos abençoe.